Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou o professor Jair Rodrigues e hoje nós vamos conversar sobre língua portuguesa, especificamente sobre retomando os contos de fadas. Tenho certeza que é uma atividade que você vai gostar muito. Vamos lá. Muito bem, queridos, queridas, vamos então à atividade de hoje. Apresento para vocês aqui 3 imagens que representam os contos de fadas. Observando essas 3 imagens, me diga o que você pensa quando vê essas fotografias, essas imagens que apresento para vocês. Para você começar a pensar no nosso assunto, que é retomando os contos de fadas. Mas para você saber, é importante a gente retomar a ideia dos contos de fadas. Os contos de fadas são muito antigos, como quero mostrar para vocês no nosso texto. Os contos de fadas são muito antigos, desde uma época em que autores como os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Perrault, entre outros, recolheram essas histórias com as pessoas. Isto é, eles faziam isso conversando com as pessoas e recolhendo as histórias em suas mentes. E depois escreveram os primeiros livros dos contos de fadas. Muito tempo se passou desde então, até que nós tivemos um segundo momento, mais perto da nossa história, que é quando esses contos de fadas passaram a ter uma versão mais infantil, mais ligada com as crianças e posteriormente viraram os filmes. Esses filmes que a gente cresceu assistindo e que muito possivelmente os seus pais também conhecem. São as histórias Branca de Neve e os 7 Anões, Cinderela, João e Maria, entre muitas outras. Esses filmes sobre essas histórias foram feitos na sua maioria por Walt Disney no começo, mas depois outras tantas versões foram surgindo. Isso é um panorama geral sobre os contos de fadas, de como eles evoluíram desde as histórias orais até chegar em filmes e também em muitos livros editados. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, para você ir pensando. Que tal você perguntar aos seus familiares quais histórias eles já ouviram e conhecem e mais, quais são as histórias favoritas deles? E as suas histórias sobre os contos de fadas, qual você gosta mais? Seguindo aqui, a ideia principal dessa nossa atividade é você pensar: seria possível nós inserirmos novos finais para os contos de fadas? Seria possível recontar as histórias? E os filhos das princesas e dos príncipes cresceram? Tiveram novas histórias? Novos finais são possíveis? É tudo isso que a gente quer retomar nessa história. Imagine você, se os 3 porquinhos e o lobo mau, se a gente pegasse essa história e recriasse um novo final, em que o lobo não era tão mau assim, e que os porquinhos tivessem outros pensamentos. Seria possível? Lógico que seria. E o final então de Cinderela, seria o mesmo? O que quero dizer? Hoje nós temos a condição de reinventar, de reescrever os contos de fadas segundo os nossos tempos. Veja só. Apresento para vocês, você vai ler uma nova versão para A Bela Adormecida nos dias atuais. Esse texto é impressionante como ele vai reutilizar a mesma história nos dias de hoje. A Bela Adormecida é um outro tipo de bela e o príncipe não tem nada a ver com o que a gente pensa. Você vai ler o conto e você vai se interessar por essa nova ideia. Vamos lá, queridos, depois de você ter lido a nossa versão para a Bela Adormecida, eu faço a você agora 3 questões e agora chegou o momento da correção dessa atividade que nós propomos para você. Primeira pergunta, você tem aí sobre o nosso gênero textual correspondente à nossa aula de hoje. Na nossa correção nós temos aí contos de assombração, contos de enganar a morte, contos de fadas e contos de fada moderno. Quero chamar a sua atenção sobre contos de fadas e, no nosso enfoque de hoje, contos de fadas moderno. Aí está a nossa resposta certa. Acredito que você acertou. Caso não tenha acertado, não há o menor problema. Vamos agora para a atividade 2. A pergunta 2, desculpe. Qual era o conflito da princesa apresentada nessa versão?
fazendo destaque que é a versão da Bela Adormecida, conforme nós apresentamos para você, uma versão moderna desse conto de fadas. Qual era o conflito? Corria demais e nunca parava em casa, aquela Bela? Queria ser modelo e atriz? Seria esse o objetivo dela? Era reservada e sedentária? Ou queria ser acordada por um príncipe? Imagino que você já deve ter pensado, essa é a nossa correção, e de acordo com essa versão que apresentamos para você, essa princesa era reservada e sedentária. O negócio dela era ficar em casa dormindo, você observou lá no texto. Se você tiver alguma dúvida, é claro que você pode retomar, ler o texto novamente e vai encontrar lá essa nossa resposta. Agora, a última questão, vamos a ela. A respeito do príncipe, esse príncipe apresentado nessa nova versão dessa nossa história. Ele era um galã de novela das 8, por exemplo? Era esportista? Era um bruxo misterioso? Ou era apaixonado por corrida de carros? Você leu, você sabe, você já meditou e encontrou que esse príncipe, ele era um esportista. Então, aí está a correção dessa nossa atividade. Ela serve para você como uma questão de leitura e interpretação de texto, uma habilidade super importante que você tem que cultivar cada vez mais. Assim, nós vamos encerrar a nossa correção e a nossa atividade também. Espero que você continue estudando, desejo a você sucesso, vamos em frente, ainda tem muito o que fazer. Eu sou o professor Jair e nós nos vemos no próximo vídeo e na próxima aula. Fique com Deus, gratidão, viu?